Olá, meus queridos irmãos, que bom estarmos juntos para mais uma vez estudarmos a lição da Escola Sabatina. E hoje, quinta-feira, 24 de abril, nós temos como tema para o nosso estudo Luz para os Gentios. Bom, o comecinho da lição começa dizendo da seguinte forma: o propósito principal para o qual Deus estabeleceu a nação de Israel não era condenar o restante do mundo, mas salvar. Amados irmãos, o propósito de Deus sempre foi conceder salvação a toda criatura dele, ou seja, todos nós. Sim, em momento nenhum a palavra dele, do Senhor, nos afirma que ele não tem prazer na morte de ninguém. Então, isso nos cabe a entender que Deus ele quer salvar todos nós. Mas nós sabemos, a gente viu isso no trimestre passado, que Deus não força ninguém. Ele deixa todos nós usar do livre-arbítrio. Então, ao estabelecer a nação de Israel, Deus não queria condenar o mundo e sim salvar. Então Deus quer conceder a todos nós a vida eterna. Mas claro, isso Ele só vai fazer se nós realmente aceitar Ele trabalhar na nossa vida, Ele morar em nosso ser e assim guiar a nossa vida para fazer sim a sua vontade, que é boa, perfeita, agradável para cada um de nós. Então Deus ele queria que Israel fosse luz para as nações, assim como Ele quer que nós venhamos a ser também. E sabe o que é interessante? A lição nos diz: geralmente nos sentimos condenados quando somos confrontados pelo comportamento correto de outra pessoa. Você já parou para pensar que o seu testemunho é poderosíssimo? Muito mais do que nós falarmos, é nós vivermos. O testemunho, na prática, ele tem muito mais poder de conversão do que as palavras, do que uma bonita pregação, do que um bonito louvor. Sim, é a transformação diária que acontece na nossa vida que faz as pessoas irem até Deus ou não. E a lição nos diz que a existência de Israel também serviu para destacar o pecado e o egoísmo das nações ao seu redor. Os crentes que viviam em harmonia com Deus revelam seu caráter justo, que naturalmente leva outras pessoas a perceber os seus erros. Mas, irmãos, Deus ele quer nos transformar, Ele quer nos moldar de acordo com o seu caráter. Por que Ele quer fazer isso? Porque Ele quer que nós venhamos, conduzidos pelo Espírito Santo, salvar pessoas. Eu já falei isso várias vezes para vocês. A missão de salvar, de evangelizar, de levar a palavra de Deus às pessoas, os anjos queriam receber essa missão, mas Deus nos escolheu. Deus nos aceitou. Hoje nós somos transformados, não é verdade? E Deus quer transformar nós a cada dia mais e mais e mais, de acordo com, como eu falei, com o caráter dele. Para que pessoas venham ser levadas aos pés de Cristo. Para que pessoas venham a se arrepender dos seus pecados e ter ali suas vidas transformadas. Ei, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você está vivendo realmente como um bom cristão, como um bom servo de Deus, que aproxima as pessoas de Deus ou distancia as pessoas de Deus? Sabe se eu estou falando nesse momento para uma pessoa que lá fora as pessoas dizem: isso aí é que é ser crente? Essa pessoa aí que abre a boca para dizer que é um servo de Deus, pois eu não quero ser crente. Porque para me vestir dessa forma, porque para mim poder falar dessa forma, para mim poder agir e reagir dessa forma, sendo crente, eu não quero ser. Eu sou mais ser o que eu sou. Eu acho que eu sou muito menos pecador ou pecadora do que essa pessoa que se diz crente. Amados irmãos, a gente pode não estar percebendo, mas existe muitas pessoas nos observando. Como eu disse, a forma que nós se vestimos, a forma que nós se comportamos, a forma que nós reagimos, principalmente diante das adversidades, os nossos assuntos que muitas vezes tratamos ali na roda dos amigos, tudo isso daí é observado por pessoas que muitas vezes estão vivendo um processo de conversão. E isso é muito importante para que aquela pessoa decida realmente se entregar a Cristo ou não. Então Cristo ele quer nos usar. E aqui o tema da lição fala luz para os gentios. E somos nós luz para as pessoas que não conhecem a Deus, luz para as pessoas que vivem em pecado, luz para as pessoas que infelizmente vivem em trevas, colocado ali por Satanás. Sim, Satanás coloca treva na vida das pessoas. E nós vamos ali, conduzido pelo Espírito Santo e pelo fato de ter aceitado Cristo como o único e suficiente Salvador nessas vidas, ser luz na vida dessas pessoas. Então Cristo ele quer nos usar. E nós vamos a permitir Ele trabalhar na nossa vida. Amém? E aqui a lição nos diz que
o povo de Israel não conseguiu ser essa luz. O povo de Israel, infelizmente, eles não conseguiram atrair paz para o seu reinado, para o seu povo. Não, esse povo, buscando conhecer mais sobre a Deus, eles teriam levado essas pessoas a buscar eles para conhecer não só eles, mas também a Deus. Mas, infelizmente, essas pessoas ali no cativeiro babilônico mostrou que realmente eles vieram foi para travar a guerra por culpa de suas atitudes. Mas, para nossa alegria, para a alegria de muitos, Jesus Cristo veio e conseguiu cumprir isso. Jesus Cristo, ele veio como a expressão suprema do caráter de Deus. E ele conseguiu mostrar a verdadeira face de Deus. Sim, quando Jesus Cristo veio a esse mundo, ele agiu de forma perfeita e de acordo com a vontade de Deus. E ele refletiu o caráter de Cristo em tudo que ele fez, até nos momentos de repreensão. Até nos momentos que Deus estava ali, puxando a orelha das pessoas, corrigindo as pessoas, ele fez aquilo com amor. Ele foi o único ser humano que demonstrou esse caráter de forma perfeita. Somente Jesus Cristo. Jesus Cristo em momento nenhum falhou. E ele nunca irá falhar. Por quê? Porque ele faz tudo aquilo que o Pai ordena. Ele faz a vontade do Pai. Lembrando que quando Cristo Jesus ele veio a esse mundo, ele veio como Deus, 100% Deus, e ele veio também como 100% homem. Passou pelas mesmas tentações que nós passamos. Sim, ele enfrentou os mesmos desafios que nós enfrentamos todos os dias. Então, ele não pecou. Ele chegou ao extremo daquilo que a gente nunca nem viveu e imagino que nunca vai viver. E não caiu. Jesus Cristo não falhou. Assim, Jesus Cristo quer que nós tenhamos também a viver dessa forma. Firmado literalmente em Deus. Firmado literalmente nele, nosso Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo. Eles têm capacidade de nos firmar diante de qualquer dificuldade e assim a gente ser luz nesse mundo de treva. Jesus Cristo, quando ele atuou aqui na terra de forma presencial, amando as pessoas, repreendendo as pessoas, ele também estava levando as pessoas ao arrependimento. Então todo esse testemunho leva literalmente a pessoa a ter uma reciclagem completa na vida, ao ponto do Espírito Santo fazer morada em nós. Que é isso que Jesus Cristo quer. Para assim nós sermos transformados de dentro para fora. E aqui a lição nos leva ao entendimento do que Cristo quer que nós venhamos a fazer neste mundo. E para encerrar a lição, eu leio aqui com vocês Apocalipse 14, versículo 6, que diz o seguinte: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo: em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Então essa mensagem é para que nós venhamos a espalhar as 3 mensagens angélicas, para que as pessoas cheguem ao arrependimento, para que as pessoas permitam Deus trabalhar em suas vidas e conduzir todas a eternidade. Vamos ser boca de Deus aqui nessa terra? Se você deseja isso, feche seus olhos e vamos juntos falar com Deus. Maravilhoso Deus, que o Senhor nos use, que o Senhor nos capacite para melhor te servir, para alcançarmos pessoas e assim conduzir pelo Espírito Santo as mesmas se arrependerem e se entregar ao Senhor. Ó Senhor, nos perdoa, nos limpa, nos restaura e nos capacita para não só viver contigo aqui nessa terra, nessa linda missão, mas sim eternamente contigo. É que eu te peço e já te agradeço em teu santo nome, e reina para todos sempre. Amém.